Efésios capítulo 5, versículo 27. Eu disse para vocês que hoje eu falaria sobre o tema a igreja dos sonhos de Deus. Quem é a igreja aqui? Levante a mão. Aleluia. Então vamos ver o que Deus tem para nós. Quem já encontrou Efésios capítulo 5, versículo 27, diz amém. Vamos ler para a base, já é de costume, né? A gente vai pregar a palavra de Deus, lê um texto, um versículo como base da mensagem. Diz assim: a fim de apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Atenção, por favor, bastante atenção. É simples. A palavra que eu tenho para falar com vocês, mas é a palavra de Deus. Queremos falar sobre igreja e sobre a igreja dos sonhos de Deus. O que é a igreja? Igreja é um grupo de pessoas separadas. É um grupo de pessoas separadas para alguém. E neste caso é um grupo de pessoas separadas para Deus. A igreja é formada por pessoas santas. Santidade tem o sentido de separação. Santidade tem o sentido de ser diferente. Então a igreja dos sonhos de Deus é formada por pessoas diferentes, pessoas separadas, pessoas que fazem a diferença. Muitas vezes nós esquecemos do verdadeiro sentido de igreja. E às vezes, prezados irmãos, achamos que é necessário nos misturarmos com o mundo. Mas quando nós olhamos à luz da palavra de Deus, nós vemos que igreja é separação exatamente do mundanismo. É um grupo de pessoas que se santificam para servir e adorar a um Deus verdadeiro. Meus amados, a igreja dos nossos dias, se não tomar cuidado, ela pode perder o verdadeiro sentido. E aí a gente pergunta e começa a analisar: onde está a separação? Onde está a diferença? Quando a igreja não faz mais a diferença, não é vista como um grupo de pessoas separadas, escolhidas, santificadas, a igreja nesse caso então perdeu o seu verdadeiro sentido. Quando nós olhamos para a igreja primitiva, nós vemos que a igreja primitiva, ela crescia assustadoramente. E ela crescia porque o crescimento da igreja primitiva era caracterizado pela separação, pela diferença que aquela igreja fazia nos seus dias, na sua época. Há quem pensa, prezados irmãos, que é necessário misturar com o mundo. Quando eu digo mundo, estou dizendo no sentido de mundanismo. Há quem pensa que é preciso a igreja se misturar com o mundanismo para ganhar o mundo para Cristo. Esta filosofia não coincide com os princípios da palavra de Deus.
Claro que não é necessário a igreja se misturar com o mundo para ganhá-lo para Cristo. Jamais ganharemos o mundo para Cristo quando nos tornamos parecidos com Ele. Para ganharmos o mundo para Cristo é necessário que a igreja se torne parecida com Jesus. Aleluia, glória a Deus. E deixa eu perguntar aqui, quem é parecido com Jesus? Levante a sua mão. Só quem é parecido com Jesus aqui, levante a sua mão e glorifica o nome dele. Aleluia. Temos ouvido falar e temos falado muito em igrejas. Mas qual é a igreja dos sonhos de Deus? Em primeiro lugar, eu quero dizer a vocês que a igreja dos sonhos de Deus, número 1, é a igreja corpo. Diga comigo, igreja corpo. Não ouvi direito, diga mais alto, igreja corpo. A igreja de Jesus, irmãos, não é uma simples e mera organização. Ela é a Assembleia dos Santos. Ela é a comunidade dos escolhidos. Ela é a nação santa. Ela é o sacerdócio real. Ela é a nação eleita. Ela é composta daqueles que foram redimidos e lavados pelo sangue do Cordeiro. A igreja. Aleluia. Ela é o corpo de Jesus Cristo. Ela é o corpo vivo de Jesus. A Bíblia Sagrada diz em 1 Coríntios, no capítulo 12 e no versículo 18 a seguir, diz a palavra do Senhor: mas Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Pois há muitos membros, mas um só é o corpo. Há muitos membros, mas um só é o corpo. Meus amados, todos vocês sabem que corpo é o conjunto de membros interdependente, ou seja, dependemos ou precisamos um do outro. Portanto, o corpo é o conjunto de membros interdependente. Nenhum corpo pode funcionar sem a cabeça. Se a igreja dos sonhos de Deus, ela é a igreja corpo, significa que tem um cabeça, porque o corpo precisa ter uma cabeça. Nenhum corpo pode funcionar sem a cabeça. O corpo tem que estar ligado na cabeça. E você sabe que o comando do corpo está no cérebro. O cérebro fica na cabeça. Então o comando está na cabeça. É por isso que a igreja corpo, ela tem como cabeça Jesus Cristo. Aleluia. Jesus é o cabeça desta igreja. Nenhum membro funciona fora do corpo. Veja bem vocês, nenhum membro funciona fora do corpo. No versículo 25 do capítulo 12 de 1 Coríntios, diz mais: não pode haver divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado um dos outros, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem junto. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam juntos. Ora, vós sois o corpo de Cristo e individualmente membro desse corpo. Aleluia. Nós somos membros deste corpo.
do qual Jesus Cristo é o cabeça. Ora, meus irmãos, o braço, diz a palavra do Senhor em 1 Coríntios 12, 18, do 20 ao 26. O braço, ele é tão importante quanto o olho. O olho é tão importante quanto o braço. A perna é tão importante quanto o braço. O braço é tão importante quanto a perna. Todos os membros que formam o corpo precisam um do outro. Aí diz a Bíblia: o olho não pode dizer não preciso do braço, o braço não pode dizer não preciso do olho, a perna não pode dizer não preciso do braço, e assim por diante. Então é por isso que a palavra diz que não pode haver divisão nesse corpo. Não pode haver divisão. Mas antes, tenham os membros igual cuidado um dos outros, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem junto. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam, se alegram. É assim que nós vivemos? É assim que nós vivemos? É assim que nós vivemos? Já pensou, nós falamos que somos igreja. Se somos igreja, nós somos membros do corpo de Cristo, que é a igreja. Agora note bem você, se um puxa para lá, um para cá, o braço eu não preciso do olho, o olho eu não preciso do braço, e vira uma guerra entre esses membros. Como é que fica o corpo? Como é que fica o corpo? Por isso a palavra está dizendo: não pode haver divisão. Não pode haver divisão. O corpo não pode ser partido. Este corpo não pode ser rachado. Pelo contrário, tem que haver comum acordo. Quando um membro sofre, todos os membros sofrem junto. Quando um padece, todos padecem juntos. Quando um é honrado, todos são honrados juntos. Mas muitas vezes não é assim que acontece na igreja. Quando um membro é honrado, quando alguém é honrado, já tem alguém que se diz membro, querendo puxar o tapete dele. É o espírito da inveja dali, o espírito da fofoca daqui, o espírito da confusão dali, o espírito do disse-me-disse dali. Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E todos os membros têm o seu valor. Todos os membros têm a sua influência no corpo. Todos os membros têm a sua capacidade no corpo. E o cabeça é Jesus, o centro é Jesus, o cérebro é Jesus, o comando é dele. Aleluia, glória a Deus. Quem é membro deste corpo? Então não pode haver entre nós contendas, não pode haver entre nós divisão, não pode haver entre nós fofoca, não pode haver entre nós intrigas, não pode haver entre nós divisão. O corpo de Cristo não pode ser rachado. Nós precisamos um dos outros. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Igreja corpo. A igreja dos sonhos de Deus é assim, é a igreja corpo, onde se um membro sofre, todos sofrem juntos. Se um padece, todos padecem juntos. Se um é honrado, todos se alegram porque aquele foi honrado. Aleluia. Se um recebe uma capacidade para exercer uma função de mais destaque na igreja, no corpo, todos se alegram. Ninguém se inveja. O espírito da inveja não reina, não impera, não. Oh, aleluia!
igreja corpo. Mas em segundo lugar, a igreja dos sonhos de Deus é a igreja una. Diga comigo, igreja una. Eu quero que você participe mais alto. Igreja una. Quando eu digo igreja una, eu estou dizendo que a igreja dos sonhos de Deus, ela é única. Diga agora, única. Queridos, a igreja é uma família. Em Cristo todos nós somos irmãos. Por isso cantamos, uma só família somos. A igreja, ela é única. Não existem duas igrejas do arrebatamento. Não existem três igrejas do arrebatamento. Não existem 4 igrejas do arrebatamento. Existem hoje em dia inúmeras igrejas, placas de igreja, denominações. E é bom que haja. É bom que haja inúmeras denominações, como há inúmeras denominações. Contanto que elas preguem Jesus. E preguem Jesus como cabeça do corpo, que é a igreja. Mas lá no céu não haverá placa denominacional. O que Deus vai levar no arrebatamento, o que Jesus vem buscar, não é placa denominacional. Jesus vem buscar a sua igreja. A igreja de Cristo, ela é una, é única. Só há uma igreja. É lamentável ver guerra denominacional. É lamentável ver tantas guerras denominacional. Sendo que lá no céu, quando você chegar lá no céu, após o arrebatamento da igreja, lá não vai ter uma placa assim, ó, Igreja Pentecostal, Deus e Amor. Lá não vai ter uma placa assim, Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Lá não vai ter uma placa assim, Igreja Assembleia de Deus, Vitória em Cristo. Lá não vai ter uma placa assim, aqui é a Igreja Metodista ou a Igreja Batista Renovada. Lá não, irmão. Placa denominacional é aqui, fica por aqui mesmo. O que vai subir é a igreja. É a igreja de Jesus quem vai subir. Não é placa denominacional que Jesus vem buscar. Jesus vem buscar a sua igreja, a igreja corpo, a igreja una, a igreja única. Aqui tem gente que faz parte deste corpo. Tem gente aqui que faz parte da igreja dos sonhos de Deus. Então daqui Jesus vai tirar os seus. Agora, se aqui tiver gente que só tem o rótulo de crente e não tem nada a ver com a igreja dos sonhos de Deus, vai ficar com placa denominacional e tudo. Não é porque você diz, eu sou da igreja Assembleia de Deus, eu vou. Eu sou da Deus e Amor, eu vou. Eu sou da Batista Renovada, eu vou. Você vai se você tiver incluído na igreja dos sonhos de Deus. Ou se você pode glorificar o nome do Senhor, dê glória. O que adianta ser membro daqui e não ser membro do corpo de Cristo? O que adianta ser membro da Assembleia, da Batista, de A, de B, de C, de seja qual for a igreja, e não for membro do corpo de Cristo? Adianta, irmãos? Adianta? Não, não adianta. Entende?
Placa denominacional é para a gente ter comunhão, para a gente se filiar, para a gente ser membro. É preciso você pertencer a uma igreja, porque você tem que se filiar, você tem que ser membro, você tem que ser participativo, você tem que participar, entende? Mas não é placa denominacional que Jesus vai levar. Ele vai levar a sua igreja. Aqui tem gente de Deus, ele vai tirar daqui. Lá tem gente de Deus, ele vai tirar de lá. Lá do outro lado tem gente de Deus, ele vai tirar de lá. A Bíblia diz que Deus vai tirar os seus escolhidos, ajuntando dos quatro cantos da terra. Ele buscará onde tiver onde tiver um membro do seu corpo, Jesus busca. Pode estar lá no fim da terra, lá no fim do mundo. Jesus busca ele. Jesus vai ajuntar os seus escolhidos dos quatro cantos da terra. Então a igreja dos sonhos de Deus é a igreja una. Ela é única. Eu repito, não existem várias igrejas do arrebatamento. Existe uma igreja do arrebatamento. É o povo fiel. É aqueles que foram fiéis até o fim. São aqueles que guardaram os princípios de Deus até o fim. Aí Jesus busca ele onde ele estiver. Aleluia. Eu vou perguntar de novo. Quem faz parte da igreja dos sonhos de Deus? Em terceiro lugar, a igreja dos sonhos de Deus é a igreja cristocêntrica. Diga comigo, cristocêntrica. Outra vez, cristocêntrica. Quando eu digo e falo numa igreja cristocêntrica, eu estou falando sobre uma igreja que não é egocêntrica. Nós estamos vivendo, irmãos, um cristianismo muito egocêntrico. A igreja de Jesus, ela é o grupo de pessoas onde Cristo tem a primazia, onde Jesus Cristo é o Senhor, onde Cristo está reinando, onde Jesus está no trono, onde Ele é honrado, Ele é magnificado, Ele é exaltado, Ele é amado, onde Ele é reconhecido como o primeiro e como o último, como o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Efésios capítulo 1, versículo 22, está escrito: e sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, e sobre todas as coisas constituiu como cabeça da igreja. Falamos na igreja corpo, e falamos que Cristo é o cabeça deste corpo. Portanto, uma igreja que não é egocêntrica, uma igreja que é cristocêntrica, é uma igreja onde Jesus tem a primazia, onde Jesus é o rei, onde Ele é honrado, onde Ele é magnificado, onde Ele é exaltado, onde Ele é reconhecido. Agora, hoje em dia, irmãos, em certos lugares, quem aparece é o ego do pregador. Os pregadores querem aparecer mais do que Jesus. Parece que são os pregadores que tem que ser honrado, que tem que ser magnificado, que tem que ser etc, etc. Ele é o rei, é Ele que tem que ser visto, é Ele que está reinando, é Ele que tem que aparecer. Isto é egocentrismo.
Mas a igreja dos sonhos de Deus é uma igreja cristocêntrica, não egocêntrica. Na igreja, quem tem que aparecer não é o pregador, é Jesus. Quem tem que reinar é Jesus. Quem tem que ser magnificado é Jesus. Quem tem que ser exaltado é Jesus. É Ele que é o primeiro e o último, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. É Ele quem opera, é Ele quem faz maravilhas, portanto, é Ele quem está na frente, é Ele quem tem que aparecer. Mas muitas vezes a pessoa faz questão de tirar Jesus e de entrar na frente para se aparecer. Há uma guerra, há uma competição para ver quem é mais, quem aparece mais, quem prega mais, quem é mais eloquente, etc, etc. E nisso cada um quer se aparecer e Jesus fica para trás. A igreja dos sonhos de Deus é diferente. É como disse João: é bom que ele cresça e eu diminua. É bom que ele cresça e eu diminua. Nós estamos vendo em certas partes um cristianismo egocêntrico. O ego está prevalecendo. Tem que massagear o ego do homem. Se não massagear o ego do homem, a coisa fica feia. Mas nós aprendemos na Bíblia Sagrada que a igreja de Cristo, a igreja dos sonhos de Deus, ela é cristocêntrica. Jesus é o centro. É Ele quem faz. É Ele quem aparece. É Ele quem opera. É Ele quem tem que ser magnificado, honrado. É Ele o cabeça. É Ele que tem o comando. É Ele, o comando é dele. Em quarto lugar, eu quero dizer a vocês que a igreja dos sonhos de Deus é a igreja dos carismas. Diga comigo: igreja dos carismas. Outra vez: igreja dos carismas. Meus irmãos, a igreja é a comunidade onde cada membro não só conhece o seu dom, mas o exercita energizado pela ação benfazeja do Espírito Santo. A Bíblia Sagrada diz em Efésios capítulo 4, versículo 11 ao 12: Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, outros para doutores, e etc. A igreja dos carismas. É Cristo quem chama, é Cristo quem nomeia, é Cristo quem escolhe, é Cristo quem separa, é Cristo quem capacita. Aleluia, glória a Deus. Ele escolhe uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, outros para doutores e etc.
Quando separamos alguém para o ministério, por amizade e por influência. Os líderes espirituais erram quando separam alguém para o ministério simplesmente por amizade ou influência. Eu vou separar o seu Manuel para diácono da igreja, porque o dízimo dele é alto. Eu vou separar a irmã Maria para diaconisa, porque ela dá uma oferta alta. Eu vou separar o seu Joaquim para pastor, para ser obreiro, porque ele é juiz de direito, porque ele tem um curso superior, ou porque ele tem uma influência muito grande na sociedade. Erramos quando agimos desta maneira, porque a igreja dos sonhos de Deus é a igreja dos carismas. Deus não separa, não escolhe ninguém por influência ou por amizade, mas é por merecimento, é por capacidade, e é Ele quem capacita. Aleluia! Aleluia. Certa feita, 2 discípulos, os dois mais chegados a Jesus, os 2 discípulos mais chegados a Jesus, chegaram para Jesus dizendo: mestre, permita que no céu, eu e o meu amigo aqui, assenta à sua direita e outro à sua esquerda. Quer dizer, eles estavam pedindo a Jesus colocação de honra no reino de Deus, por influência e por amizade, só porque eles eram mais amigos, mais chegado a Jesus. Jesus olhou para eles e reprovou. O que Jesus falou com eles, eu entendo, é uma analogia minha que eu vou falar. Foi como se Jesus dissesse assim: ei, vocês estão pensando que no meu reino é como na política, que se recebe na política colocação de honra e grande salário por influência e por amizade? No meu reino não é assim não. No meu reino ninguém alcança colocação de honra por influência e por amizade não. No meu reino, no céu, tem que ter merecimento. Tem que ter merecimento e capacidade. Aleluia, glória a Deus. Então ninguém vai para o céu por influência. Porque é amigo do pastor. Porque é filho do pastor. Porque é filho de evangelista. Porque é filho de pastor presidente de uma convenção. Porque é filho de uma pessoa muito influente na igreja. Não, querido, no reino de Deus é diferente. No reino de Deus só vai por merecimento. Não vai por amizade e por influência, não. Aleluia. Nosso Deus é Deus de justiça. Ele é Deus santo. Ele é Deus poderoso. Aleluia. Glórias ao teu nome. Vamos avançar. Em quinto lugar, a igreja dos sonhos de Deus é a igreja serva. Diga comigo: igreja serva. Tem alguém que é servo aqui? Levanta a mão. Por uma igreja serva, entendemos uma igreja que é sal, uma igreja que é luz, uma igreja que é bom perfume, uma igreja que influencia, uma igreja que ocupa espaço, uma igreja que marca presença,
uma igreja que não é uma simples espectadora, mas uma igreja que faz a diferença, uma igreja que faz com que as coisas aconteçam. Uma igreja que não é teórica, mas uma igreja que é prática, uma igreja que incomoda. Será que essa igreja aqui incomoda? Aleluia. Quem aqui está incomodando o inferno, o diabo? Igreja serva. Irmãos, para muitos o termo servo tem uma conotação negativa. Nosso orgulho, nossa vaidade, nosso sentimento de grandeza, nosso egoísmo não se agrada com a ideia de ser servo. Porque a definição da palavra servo é criado, é servidor, é servente, é servo do dever, é quem não é livre, é aquele que presta serviço. Quando afirmamos que somos uma comunidade de servos e servas de Deus, queremos dizer que servos e servas de Deus são aquelas pessoas que nasceram de novo, que foram regeneradas, que experimentaram, mediante a graça de Jesus, a bênção da conversão, a bênção do novo nascimento, a bênção da justificação. Sabe por quê? Até porque o nosso velho homem, ou o nosso homem velho, não aceita, repudia a ideia de ser servo. A carne não aceita, a carne rejeita a ideia de ser servo. É mais ou menos o que era a humildade lá na cultura grega. O que era a humildade na cultura grega? Humildade na cultura grega era sinônimo de fraqueza, era sinônimo de vergonha. Para muitas pessoas hoje, a palavra servo tem uma conotação negativa, é sinônimo de vergonha, de pobreza. Meus amados, mas a igreja dos sonhos de Deus é a igreja serva. E para se tornar um servo é preciso passar pelo Calvário. Para se tornar um servo é preciso ser um imitador de Jesus. Aleluia. Quem é servo aí? Levante a mão e dê um glória para Deus. Lá no seu gabinete de trabalho, você pode ser um juiz de direito, mas aqui você é servo. Lá no seu gabinete de trabalho, você é um advogado bem conceituado e deve ser respeitado como tal, mas aqui você é servo. Aleluia. Lá no seu trabalho, você pode ser um comandante de voo, mas aqui você é servo. Aleluia. Pode ser um deputado federal, estadual, um presidente da república, pode ser um grande estadista de uma nação, mas se entrar para o reino de Deus, tem que aceitar a palavra servo. Tem que ser servo, tem que ser servo. Filipenses capítulo 2, versículo 5 ao versículo 8 está escrito: que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, se esvaziou, tornando a forma de servo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos fazendo-se semelhante aos homens. Então a palavra está dizendo em Filipenses 2:5 que tem que haver em nós o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo, que sendo Deus, se
se esvaziou, tomou a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Muita gente não aceita a ideia de ser servo. Irmãos, é impossível ser servo na força da carne. Só o Espírito Santo nos capacita para um estilo de vida como servo. A pessoa cheia do Espírito Santo se caracteriza, acima de tudo, como servos. Ninguém foi tão cheio do Espírito Santo como Jesus. E também ninguém se fez tão servo como Jesus. Por isso ele diz: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Jesus aceitou a ideia de ser servo. E nós muitas vezes não queremos aceitar a ideia de ser servo. Fomos chamados para servir ao Senhor. Servir ao Senhor com alegria. Servir ao Senhor com alegria. Servir ao Senhor com alegria. Diz a palavra: servir ao Senhor com alegria. A igreja dos sonhos de Deus é uma igreja serva. Deus pode contar com ela. Deus fala e ela obedece. A igreja serva sabe que a sua missão é diaconal. Ela foi chamada para servir. Quando isto acontece, o nome de Deus é glorificado. Quando a igreja serve, o nome de Deus é glorificado. Quando a igreja obedece, o nome de Deus é glorificado. Quando a igreja é submissa, o nome de Deus é glorificado. Quando a igreja serve a Deus, o nome de Deus é glorificado. A igreja dos sonhos de Deus, em sexto lugar, é a igreja vitoriosa. Vitoriosa. Quem é que não gosta de vitória? A vitória da igreja é sobre quem? A vitória da igreja é sobre, primeiro, contra o diabo, contra o pecado, contra a superstição, contra a maldade, contra a desigualdade, contra os preconceitos, contra a exploração, contra a mentira. Ela é vitoriosa contra o inferno. Jesus disse em Mateus 16:18, no meio de muitas igrejas, porque naquela época tinha as igrejas dos fariseus, dos saduceus, dos religiosos da época, e tinha também naquela época a igreja de Moisés. Tinha, pastor, tinha, lembra? Senhor, essa mulher foi pega no ato de pecado no flagrante, e a igreja de Moisés manda que ela seja apedrejada. E tu, que dizes? Então naquela época tinha a igreja de Moisés, tinha a igreja dos fariseus, dos saduceus e etc. Aí Jesus vem e ele dá um grito. E ele diz assim: ei, edificarei a minha igreja. Olha Jesus falando: vou edificar a minha igreja. Qual é a igreja que Jesus veio edificar? A igreja dos sonhos de Deus. Por que Jesus diz: vou edificar a minha igreja? Porque a igreja de Moisés não servia para ele. Sabe por quê? A igreja de Moisés começou com milhares e terminou com 2. Jesus não quer uma igreja que começa com milhares e termina com 2. Jesus quer uma igreja que começa com 2 e termina com milhares.
A igreja dos fariseus não servia para ele. Deixa eu explicar por quê. A igreja dos fariseus não servia para ele. Por quê? Ele resolve batizar com o Espírito Santo. Ele teria que chamar o doutor Gamaliel. Doutor Gamaliel, vem cá, olha aqui. Eu resolvi batizar o povo com o Espírito Santo. Aí o doutor Gamaliel ia coçar a cabeça. Mas peraí, esse negócio é complicado. Isso é um assunto polêmico e temos que reunir a convenção, discutir o assunto para ver se você pode batizar esse povo com o Espírito Santo. Então essa igreja não serve para ele. Sabe por quê? Ele quer uma igreja que ele batiza com o Espírito Santo de manhã, à tarde, à noite, de madrugada, durante o dia, e não tem que dar satisfação a ninguém. Na igreja dos sonhos de Deus, Jesus batiza com o Espírito Santo e não tem que dar satisfação a doutor Gamaliel nenhum. A igreja dele. A igreja dos fariseus não servia para ele. Ele resolve curar. Eu vou curar cancerosos, eu vou curar leprosos, eu vou curar todo tipo de doença. Doutor Gamaliel, como é que fica isso aí? Vou reunir a convenção para discutir o assunto. Esse negócio de curandeirismo aqui, isso aqui vai dar polêmica, isso aqui vai atrapalhar o trabalho. Então não serve, esse tipo de igreja não serve para ele. Então ele disse: vou edificar a minha igreja, que eu batizo do Espírito Santo e não tem que dar satisfação, doutor Gamaliel. Eu vou curar leprosos, doentes, e não tenho que dar satisfação a doutor Gamaliel. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É a igreja vitoriosa. É a igreja vitoriosa. Aleluia. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. A palavra está dizendo, irmão, que o diabo não vai prevalecer contra você. A falsidade não vai prevalecer. A hipocrisia não vai prevalecer. A calúnia não vai prevalecer. O mal não vai prevalecer. As tentações não vão prevalecer. O pecado não vai prevalecer. O diabo não vai prevalecer. Você é igreja vitoriosa. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga isso: você é igreja vitoriosa. O mal não vai prevalecer. Aleluia. Número 7. Número 7. A igreja dos sonhos de Deus é a igreja do amor. Diga comigo: igreja do amor. Não ouvi direito. Igreja do amor. Aleluia. Igreja do amor. Você ama? Ei, você ama? A igreja de Jesus é o lugar onde o amor é intenso, o amor é vivido, o amor é praticado, o amor é nivelado, onde o amor flui, o amor permeia, onde o amor pode impactar o mundo, onde o amor é a identidade, é a marca, é a tônica. Tem amor nessa igreja? João capítulo 13, versículo 34 ao 35, Jesus disse assim: e um novo mandamento eu vos dou, que vós ameis uns aos outros.
E um novo mandamento eu vos dou, que vós ameis uns aos outros. Eu sempre digo aqui que tem crente que está na igreja há 30 anos e tem 30 anos que ele pede o dom do amor. 30 anos que está na igreja, 30 anos que ele está orando e pedindo o dom do amor. Eu nunca vi escrito na Bíblia que amor é dom. Está escrito que é mandamento. Jesus falou: e um novo mandamento eu vos... João 13, 34 ao 35. Jesus falou: e um novo mandamento eu vos dou, que vós ameis uns aos... Se é mandamento é dever. E se é dever não é dom, é dever. É algo que você deve praticar. É algo que você deve fazer porque é mandamento. Você deve amar o teu irmão porque é mandamento. Deve amar no Senhor. É mandamento. Agora tem gente que gosta de odiar. E ainda fala, né? Ainda fala: eu odeio aquela irmã. E eu odeio aquela jovem. Eu odeio aquele jovem. Ô pastor chato. Eu odeio aquele pastor. Eu não gosto nem de olhar para aquela irmã. Eu odeio ela. Pode haver essas coisas na igreja de Deus? Hã? Pode? Pode, irmãos? Não. Você tem que amar. Você tem que amar. Ama o teu irmão, ama o teu semelhante, ama o teu próximo. É mandamento de Deus. Ame. Ame. Mandamento de Deus é amar. Jesus amou a tal ponto que se entregou por nós. Ele nos deu a maior lição do amor. Ele amou o ladrão da cruz, que havia feito tantas atrocidades, havia matado, maltratado gente, mas lá na cruz ele reconheceu Jesus como teu rei e teu Senhor. Um Senhor, um rei, cujo trono era uma cruz e cuja coroa era de espinho. Mas aquele ladrão olhou e disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus amou aquele malfeitor e disse: ainda hoje tu estarás comigo. Aleluia! Jesus amou e o salvou. Como ele me amou, como ele te amou, como ele nos ama. Ele nos redimiu, ele nos perdoou e continua nos perdoando. Quantas vezes fracassamos e chegamos para ele: Senhor, tem misericórdia, eu fracassei. E ele continua com amor ardente, nos amando, tendo misericórdia, tendo compaixão. E quantas vezes nós não temos a mesma atitude para com o nosso próximo? Quantas vezes nós temos a oportunidade de usar de misericórdia, de compaixão, de amor para com o nosso próximo e não o fazemos? E ficamos orando,
e pedindo a Deus, me dá o dom do amor. É mandamento, filhos. É mandamento. Jesus diz: e um novo mandamento eu vos dou, que vós ameis uns aos. Aleluia! Ou se você pode glorificar o nome dele, glorifica. Dê glórias ao nome do Senhor. Quando você tiver a oportunidade de demonstrar um gesto de amor, um amor cristão para com o seu próximo, faça isto. Quando você tiver a oportunidade de usar de misericórdia, de compaixão para com o teu próximo, faça isto, porque Jesus fez por você. Jesus fez por nós. Ei, deixa eu perguntar, quem ama? Teve gente que não pôde dar o segundo glória a Deus. Aleluia! Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: eu te amo em Cristo. Aleluia. Olha aqui. Número 8. Número 8. A igreja dos sonhos de Deus é a igreja jovem. Diga comigo, igreja jovem. Diga mais alto, igreja jovem. Aleluia. Amados, nós lemos a palavra de Deus em Efésios 5:27. E o que está escrito em Efésios 5:27? Você leu comigo? A fim de apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Igreja gloriosa, sem mácula, nem rugas, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. A igreja de Cristo é linda, é bonita. Por uma igreja jovem, entendemos uma igreja arejada, uma igreja aberta, uma igreja sensível que se renova, uma igreja de olhos e corações abertos, uma igreja, meus amados, sem preconceitos, sem barreiras, uma igreja que pensa e preza os princípios de Deus, uma igreja que vive o seu presente, que descortina o futuro com os olhos de Deus, uma igreja sem ranços, sem mágoas, uma igreja saudável, uma igreja de face descoberta, porque ela é transparente, é uma igreja linda, é uma igreja jovem, é uma igreja gloriosa, é uma igreja sem ruga, santa, ela é irrepreensível. Aleluia, glória a Deus. A igreja jovem, porque ela se renova sempre, ela está sempre sendo renovada pelo Espírito do Senhor. Ela nunca fica velha. Não, ela se renova a cada dia. É claro que eu estou dizendo igreja jovem no sentido figurativo. É uma igreja que, espiritualmente falando, ela é sempre nova, jovem, porque ela se renova. Ela recebe cada dia uma porção da graça do Espírito Santo que a renova e deixa ela cada vez mais linda, cada vez mais gloriosa, cada vez mais santa, ou cada vez mais vistosa. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Quando Deus olha para a sua igreja, Deus olha e tem prazer.
Porque ele pode dizer: que igreja linda, que igreja gloriosa, que igreja maravilhosa, que igreja santa, que igreja que se renova. Aleluia. Oh, bendito é o Cordeiro de Deus. Esta é a igreja dos sonhos de Deus, uma igreja que se renova a cada dia, uma igreja que cada dia ela está cheia, 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 cheia. Aleluia. Eu quero encerrar, mas em último lugar, a igreja dos sonhos de Deus é a igreja unida. Unida, fala assim, unida. Fala mais alto, unida. Eu posso falar? Hã? Posso continuar mais um bocadinho só? Ah, pastor, mas tá difícil ser igreja, hein? Mas se não for igreja, não sobe. Tá difícil ser igreja, pastor. Mas se não for igreja, irmão, não sobe. Tem que ser igreja. E tem que ser a igreja dos sonhos de Deus. Não adianta ser a igreja do sonho do Odair Gomes. O Odair Gomes é limitado. O Odair Gomes é limitado. É falho, tem suas falhas, suas fraquezas. Tem que ser a igreja do sonho de Deus. Porque Deus não falha, Deus não erra. Deus não erra. Ele quer uma igreja, a igreja dos seus sonhos. Igreja unida. Pastor, pega leve agora, pastor. Esse negócio de união é um problema. Aleluia. O que é que a união gera dentro da igreja? Medita comigo. O que é que a união gera dentro da igreja? Vamos analisar isso aqui agora. O que é que a união gera dentro da igreja? Primeiro, crescimento. Diga comigo, crescimento. A união gera crescimento. Atos capítulo 2, versículo 47. Ei, Atos capítulo 2, versículo 47. Acrescentava o Senhor aqueles que haviam de se salvar. O que a Bíblia está dizendo em 47 de 2 de Atos? Capítulo 2, versículo 47. Está dizendo que o Senhor acrescentava cada dia o número de salvos na igreja primitiva. Agora você veja por quê. No capítulo 2, a partir do versículo 40, por que a igreja primitiva crescia? Por que a cada dia o Senhor acrescentava o número de salvos naquela igreja? Crescimento. Você vai ver que é porque havia união. Havia união. Repete comigo, união. Então a igreja crescia. Irmãos, a igreja, o reino de Deus nesta terra, poderia crescer muito mais do que tem crescido, se o povo de Deus tivesse união. Mas falta muita união no nosso meio. Ei, falta muita união no meio da comunidade cristã. Falta muita união e por isso a igreja não tem crescido o quanto deveria crescer. O que mais a união gera na igreja? Gera comunhão. Diga comigo, comunhão.
1 João capítulo 1, versículo 7. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Agora depois a Bíblia diz: se dissermos que temos comunhão com Deus e aborrecemos o nosso irmão, falamos a verdade? Amém? Não, mentimos. Porque tem gente que diz que tem comunhão com Deus, mas tem uma dificuldade terrível para ter comunhão com os irmãos. Ora, aí a Bíblia diz: como você tem comunhão com Deus que você não está vendo? E não tem comunhão com o teu irmão que você está vendo? Então quem diz que tem comunhão com Deus, também precisa ter comunhão com os irmãos. Nós temos que ter comunhão uns com os outros. Aleluia! É aquilo que a gente falou no início. A igreja é o quê? Igreja é corpo. Esse corpo não pode ser dividido, não pode partir esse corpo. Se esse braço começar a brigar com esse braço começar a brigar com o olho, fincar o dedo dentro do olho, como é que vai ficar o corpo? Mas o que tem a ver, pastor? Linguagem figurativa. A igreja é corpo. Nós somos os membros desse corpo. Portanto, tem que haver união. Esse braço tem que ter comunhão com esse tem que ter comunhão com esse. Eu uso os dois para pegar certas coisas que com um só eu não consigo. Quando você perde uma perna, você tem uma dificuldade. Esta perna tem que ter comunhão com esta. Esse olho tem que ter comunhão com esse, senão a visão vai ficar limitada. A igreja de Cristo, igreja é corpo, não pode ser partido, esse corpo não pode se partir. Os membros têm que estar em comunhão uns com os outros. É a palavra. Aleluia. Glorifique o nome do Senhor. Aleluia. Deus me deu esta palavra. É porque nós estamos precisando. Um dia desse eu falava que lá no céu teremos 3 surpresas. Escuta isso. Diga assim: 3 surpresas. Primeira surpresa que você vai ver lá no céu, a de você encontrar lá muitas pessoas que você achava que não ia para lá. Segunda, a de você não encontrar lá pessoas que você achavam que iam para lá. E a terceira e a maior surpresa, a de você estar lá. Sabe por que muitas pessoas que parece que vai para lá e não vai estar lá? Por causa dessas coisinhas, meus irmãos. Não tem comunhão aqui, são pessoas intriguentas, são pessoas birrentas, são crentes que não têm comunhão uns com os outros, caluniadores, mentirosos, que gostam de contenda, fofoca, disse-me disse, que não tem comunhão, é um membro separado. Aí não adianta não, minha filha. Não adianta a manga estar aqui, ó. Não adianta a gola estar tampando tudo aqui. Não adianta a saia estar arrastando no chão. Não adianta não. Não adianta não. Não adianta não. Tem gente que quer, porque a saia está arrastando no chão, a manga está aqui, a gola está tampando até a ponta do nariz. Isso aí não adianta não, meu irmão. Se você não tiver, pode estar assim, se não tiver em comunhão com os seus irmãos, se não for crente de verdade, se não tiver aqui, ó, na palavra, obedecendo a palavra, não vai.
uma manga aqui que vai te levar no céu, não. Não é um vestido arrastando no chão que vai te levar no céu, não. Se você fugir dos princípios de Deus, você fica, meu filho. Então o que a união gera na igreja? Primeiro, crescimento. Segundo, comunhão. Terceiro, apreciação e valorização. Ei, diga comigo, apreciação e valorização. Pastor, a mensagem está muito longa. Eu sei que está, me perdoa, mas eu tenho que falar. Eu falei para vocês que eu ia falar isso hoje. Aleluia. Então o que a união gera? Primeiro, crescimento. Segundo, comunhão. Terceiro, apreciação e valorização. Onde está isso, pastor? Filipenses, capítulo 2, versículo 3 ao versículo 4. Quer ver o que diz? Você quer ver o que diz? Nada façais por contenda. Considere os outros superiores a você mesmo. A palavra de Deus. Nada façais por... Ei, nada façais por contenda. Vê se repete agora. Nada façais por contenda. Considerai os outros superiores a si mesmo. O que é isso? Apreciação e valorização. É você apreciar o seu irmão, a sua irmã e valorizá-la. Mas pastor, peraí, considerar os outros superior a mim mesmo? Isso é apreciação e valorização. Você já pensou, se cada um de nós aqui considerarmos uns aos outros superiores a nós mesmos? Quer dizer, eu considero você superior a mim, você considera eu superior a você, você considera a irmã lá superior a você, ela considera você superior a ela. O que vai haver? Vai haver uma apreciação e valorização. Ela está lhe apreciando, lhe valorizando. Você está apreciando ela, apreciando ele, valorizando ele. Isso aí vai gerar o que? Só união, comunhão, crescimento, vitória. Oh, glorifica o nome de Jesus que vive e reina. Fica maravilhoso ou não fica? O que mais gera? O que mais a união gera na igreja? Em quarto lugar, perdão. Diga perdão. Efésios capítulo 4, versículo 32. Sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros. Está mandando ser um para com os outros. Vou repetir. Efésios 4:32. Sede uns para com os outros. Primeiro, benigno, compassivo, perdoando uns aos outros. Então veja bem vocês, que nós precisamos estar em comum acordo, precisamos ser compassivo, ser benigno uns com os outros e perdoarmos uns aos outros. A falta do perdão gera contenda, intrigas e tantas coisas dessa natureza. Então há uma grande necessidade. Assim como Cristo nos perdoou, devemos nós perdoar uns aos outros. O que mais a união gera, para encerrar? Tolerância. Diga comigo, tolerância. Diga mais alto, tolerância. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26 ao versículo 30, diz assim: quando se reunia para o culto, olha aqui, quando se reunia para o culto, eles estavam juntos e havia tolerância entre todos. Escuta, 1 Coríntios 14, 26 a seguir.
quando se reunia para o culto. Eles estavam juntos e havia tolerância entre todos. Irmãos, em Colossenses capítulo 3, versículo 13, repete, dizendo: suportando-vos uns aos outros. Suportar é mais do que aguentar um irmão, é apoiá-lo, é ajudá-lo. Imaginemos como era a comunidade de Corinto, a igreja de Corinto, quando a palavra está dizendo que quando eles reuniam no culto, estavam juntos e havia tolerância entre todos. Eu tolero você, você tolera eu, você tolera a irmã, ela tolera você, você tolera o irmão, ele tolera você. Isso só vai gerar, irmãos, crescimento, comunhão, união. Aí, por fim, gera o quê? Vitória. Irmãos, quando estamos unidos, formamos uma barreira, um paredão, formamos um muro sem brecha. E não havendo brecha, o inimigo, Satanás, o diabo, os demônios não têm por onde entrar. Aí é só vitória, aleluia, é só vitória, é só vitória, oh glória! Olha aqui, a unidade é uma meta que devemos buscar com perseverança, com determinação e com graça de Deus. Porque somente assim a igreja será forte, a igreja será invencível, a igreja será imbatível, a igreja será próspera e abençoada. A unidade é a resposta ao que Jesus disse em João capítulo 10, versículo 16: haverá um rebanho e um pastor. Que Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe. Pode glorificar o Rei Jesus. Se inscreva e ative o sininho para receber as notificações de mais vídeos. Compartilhe.